Qual é o peso das publicações científicas, pensando nas áreas, desde a área acadêmica até a área da indústria? Como que a gente pode olhar realmente para as publicações? Será que elas são o grande ouro em todos os quesitos? É disso que a gente vai falar aqui hoje. Se você já algum dia contemplou, teve vontade de seguir a carreira acadêmica, terminou a sua graduação e vai tentar mestrado ou doutorado, mas se especialmente terminou a graduação e quer tentar entrar no mestrado, você já sabe que uma das métricas muito fortes para a carreira acadêmica são as publicações. Tanto é que para o processo seletivo, tanto do mestrado quanto para o doutorado, o número de publicações te traz uma enorme, uma grandiosa vantagem. As publicações, de forma geral, é o que vão trazer muitos pontos dentro do seu processo seletivo. Na vida acadêmica, além do mestrado e doutorado, existe uma gama muito grande de concursos públicos que pode e pontua a presença de artigos científicos, e existe uma outra gama que não necessariamente. Note, por exemplo, é comum que os concursos de Instituto Federal no Brasil, para ser professor em Instituto Federal, seja em qualquer estado do país, não costumam pontuar artigo científico. Então, se você tem o doutorado e publicou 2 artigos, e você tem outra pessoa tem o doutorado e publicou 40 artigos, é irrelevante, digo, a mesma pontuação para ambas. Essa pessoa de 2 ou 40 artigos, elas vão ter que ganhar mais pontos dentro do processo da prova ou na prova didática, pois não aumenta necessariamente os pontos. Agora, outro cenário dentro da área acadêmica. Vagas para pesquisador na Fiocruz, por exemplo, vagas para pesquisador ou analista, por exemplo, dentro da Embrapa, professor em qualquer universidade federal, estadual, aí sim, todas essas vagas pontuam cada artigo um ponto a mais. Artigo, capítulo de livro, patente. Então, quanto mais você tiver, há um estímulo muito grande para você ter um número grande, e aí você consegue ter uma pontuação muito melhor que as outras pessoas do concurso público. Então, dentro da área acadêmica, nesses exemplos que eu mencionei, faz todo sentido um grande número de artigos científicos, porque vão te trazer muitos pontos. Agora, em outras áreas, como uma área empresarial, industrial, mais corporativa, né? Bom, primeiro que na área corporativa e industrial é mais relevante, talvez exista um certo balanço até complicado aí entre soft skills e hard skills. No seu artigo científico, você vai demonstrar que você obteve X resultados, vai discutir eles com a literatura, e que existe todo um método para você chegar até aquele resultado. Então, a execução desse método demonstra que você entende, ou entendeu em certo momento, como executar etapas do processo A, B, C e D para conseguir obter um resultado. Na área biológica, normalmente não se produz artigo sozinho, então sempre você está produzindo em grupo. Então, se você produziu um artigo científico com uma equipe, um grupo de pessoas, você soube realizar processos para ser o processo A, B, C e chegar até a última etapa de informação que você queria. Na indústria, as hard skills seriam saber manipular essa parte técnica. Você sabe executar essas etapas e você tem dimensão, você tem compreensão de como executar elas. Você não é um mero executor que te falam para fazer e você sabe fazer. É esperado que ao longo do processo do mestrado e doutorado que você entenda por que fazer aquilo, quais são os problemas, que respostas aquilo vai te trazer. Se você quisesse outras respostas, o que você poderia mudar, variar no processo, entende que é muito mais acurado e complexo do que só ser um executor de uma certa atividade. Na área de indústria corporativa, isso tem seu valor, ter a compreensão de como fazer, mas, sem dúvida é inegável que hoje em dia as soft skills são muito relevantes também. O que seriam as soft skills? Soft skills envolvem principalmente capacidade de comunicação, facilidade de se articular, seja para mover projetos, para dialogar em equipe, para executar e separar atividades distintas em um grande projeto e dialogar para que cada pessoa do grupo realize uma atividade e vai haver um prazo e ao final do prazo todos executaram, ou se não, informam qual é o novo prazo. Entende que tudo isso que parece ser apenas comunicação, no fundo, tudo isso está acoplado ao grande grupo das soft skills e que facilita muito trabalhar com pessoas que têm soft skills. Mesmo pessoas que tenham um nível técnico muito excelente, é muito difícil trabalhar caso elas não tenham abertura, possibilidade de diálogo ou são difíceis em sua comunicação. Então, há um balanço bom entre essas duas áreas.
dentro dessa área corporativa e industrial. Então, entendemos aqui, em relação à parte acadêmica, em relação à parte industrial ou corporativa, nas indústrias e empresas, como é possível se olhar para as publicações. Agora, algo importante eu quero trazer aqui. As publicações, elas podem, por um lado, se comportar como um recurso poderoso, e quanto maior a quantidade que você tem, mais impressionante você é. O que, de certa forma, pode sim fazer todo um sentido, como ao mesmo tempo não necessariamente. E, aliás, essa frase, né, não necessariamente, essas duas palavras elas fazem muito sentido para muita coisa na vida profissional. Então, existem inúmeras situações para que uma pessoa possa vir a ter muitos artigos, mas eu vou trazer as situações, geralmente as benéficas, de se observar para uma pessoa que pôde publicar muito. Quando você realiza um artigo científico na área acadêmica, ou até fora da área acadêmica, mas em grupo pelo menos, você precisa ter, sem dúvida, toda uma comunicação com um grupo de pessoas. Saber articular e comunicar prazos, cobrar, mas também saber ser respeitoso com as pessoas e entender como elas melhor respondem a você, e entender formas de ser respeitoso e ser assertivo com a sua comunicação, para que você não vá só brigar com elas, mas que vocês consigam chegar a um consenso de prazos e entregas. E depois tudo isso finalizado e ser reunido por alguém. E, claro, além disso, se você escreve há tempos com uma pessoa, se você está há anos com um grupo de pessoas, com o tempo vai ser necessário trazer feedbacks, porque muitas vezes você trabalha com uma pessoa que tem a mania de deixar um erro que você acredita ser um erro, ou você acredita então nem é erro. Você tem uma ideia, você tem uma sugestão de uma forma melhor de sempre descrever uma coisa que a pessoa sempre descreve de um jeito que não é, você acredita não ser tão interessante, ter outra forma. Fazer o exercício de trazer essas informações para as pessoas, esse feedback, tentando construir algo melhor cada vez mais, é excelente. E publicar muito também significa muito isso. Muitas vezes essa pessoa não teve que trocar com pessoas, também pode acontecer isso, não digo que é impossível, acontece isso também. Mas muitas vezes as pessoas têm que se conversar e trabalhar em conjunto. E aí, na minha opinião, onde mora o ouro de ter muitas publicações. E afinal, ter um grande número de publicações pode te garantir um futuro próspero academicamente? Eu diria que depende, não necessariamente, de novo, por vários motivos. Primeiro que a área acadêmica nem paga tão bem assim, mesmo pós-docs fora do Brasil, se você comparar com outras profissões, sem dúvida que menos recebe. Digo comparado com o endgame de uma profissão, assim, o melhor especialista de programação nunca vai ganhar igual o melhor especialista de uma área acadêmica. E mesmo assim, na área de programação, por exemplo, as pessoas que seja, as 15% de pessoas com maior experiência e conhecimento em uma determinada área específica, ainda assim vão receber muito menos do que outras áreas. Então, depende. No resumo é que depende. Mas, para a área corporativa, se você demonstra saber realizar processos, é muito valioso. E para a área acadêmica, sim, demonstra que você soube unificar essas atividades em conjunto, articular elas de uma forma harmoniosa ou não, não sabemos, mas supondo que sim, porque os artigos conseguiram ser publicados por fim, e você está ali com os artigos feitos, né? E está isso no seu histórico. Então não deixa de ser um histórico para você, mas não necessariamente vai garantir algo muito grandioso. Minha única recomendação é, durante o mestrado e doutorado, tente sim publicar o máximo de artigos possível. Isso vai ser muito relevante para a sua carreira e mais abre portas do que fecha. Então é um esforço a mais que é muito válido. Se você gostou desse papo sobre artigos científicos, comenta aqui o que você acha sobre artigos, se você já tem algum ou se você está tentando publicar ainda, que eu vou trazer mais vídeos falando sobre revistas, predatórias ou não, por exemplo, como a escolha de revistas e outros assuntos, todos relacionados aí com publicação e área acadêmica. Muito obrigado por você. Clique no gostei desse vídeo, dê esse apoio. Até mais.